EX, em primeiro lugar, é uma construção de uma cultura, porque trabalhar Employee Experience de uma forma séria significa que eu vou abrir um espaço para que as pessoas possam expressar o que elas estão vivendo, a melhorar essa experiência. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou o host aqui do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos do CX. É um prazer estar com vocês hoje e eu estou aqui com um super convidado, mas antes de apresentá-lo, eu vou dar alguns recados. A gente tem os livros da comunidade Amigos CX, tanto o livro Experiência do Cliente como o livro Experiência do Colaborador, e está saindo do forno agora também o livro Experiência do Paciente. Então, se você quer saber mais sobre os livros, é só acessar aqui o QR Code na tua tela, que você vai obter mais informações, saber como você pode adquiri-los, tá bom? Um outro recado super importante, você que não compareceu ao Summit, mas quer ver todo o conteúdo, a gente lançou o All Summit Plus, então é a plataforma com todas as palestras do All Summit, tanto do All Summit 23 como dos anos anteriores. Então você só acessar o QR Code aqui também, que você consegue obter esse conteúdo imersivo para ter uma experiência de aprendizado aí com várias pessoas do mercado falando sobre o tema experiência nas organizações. Bom, vamos para o que interessa. Estamos aqui com o nosso super convidado, Bruno Andrade, que é especialista em Employee Experience, experiência do colaborador, tem uma trajetória super legal e também é coautor do nosso livro Experiência do Colaborador, tem um capítulo muito legal, ele dá algumas dicas bem bacanas ali relacionado ao tema. Bruno, seja muito bem-vindo ao ACXcast. Obrigado, Cris. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? É muito bom estar aqui, estou muito feliz pelo convite. Legal, Bruno. Bruno, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui. Hoje você está na Qualtrics, né? Uhum. Também é professor, você gosta muito dessa questão acadêmica, que eu acho que ajuda muito na questão de metodologias, entre outras coisas. Mas conta um pouquinho sua trajetória até chegar à posição que você está hoje. Legal, Cris. Esse ano de 2023, eu estou completando 25 anos de carreira. Olha só. Né? Não vou falar a minha idade, tá? Porque não precisa, mas estou completando 25 anos de carreira. E eu comecei, né, desde sempre trabalhando em áreas de RH. Então, eu divido a minha carreira em 3 grandes temporadas, né, em 3 blocos. Eu fiquei 10 anos em RH, né? Então, eu fui de RH de indústria farmacêutica, fui de RH de indústria de energia, e foi nessa fase de RH que eu tive oportunidade de contato com o tema de experiência de colaboradores, que na época era mais voltado para clima e engajamento de colaboradores. Na sequência, eu fui para consultoria para RH. Então, eu passei a ocupar posições em consultorias, ajudando empresas a criar programas e projetos de engajamento de colaboradores no Brasil e na América Latina. Legal. E o terceiro passo aí da minha carreira foi a parte da tecnologia. Então, no momento que começou, né, a ficar muito em alto o tema de RH digital, do impacto da tecnologia no humano, eu fui para a Qualtrics, e a Qualtrics eu tenho a oportunidade, aí, o privilégio de todos os dias ajudar empresas a usar a tecnologia para promover melhores experiências de colaboradores, e aonde eu estou hoje. Hoje eu sou um estrategista na Qualtrics e eu ajudo empresas a pensar nos seus programas de EX usando a tecnologia. Legal. Paralelamente, Cris, faz quase 10 anos que eu sou professor. Então, para mim é um grande privilégio também ser professor. Minhas cadeiras de pós-graduação e MBA que eu dou aula são cadeiras de pessoas também. Então, eu dou aula de desenvolvimento, de liderança, eu dou aula de comportamento organizacional. E também é uma grande oportunidade de coletar,
né, experiências para poder depois compartilhar essas experiências. Então, para mim, a aula é uma grande troca e um grande privilégio que eu tenho. Então, esse é um pouquinho aí do resumo do que eu faço e de como eu cheguei até aqui. Show, legal, Bruno. E vocês viram, né? Tá pesada a live hoje, com muita experiência, muito know-how ali para ser compartilhado. Fala um pouquinho pra gente, agora, quem é a Qualtrics? Até para a gente situar esse ponto de tecnologia alinhado com a experiência do colaborador, né, gestão da experiência. Quem é a Qualtrics? A Qualtrics, Cris, é uma empresa que foi criada junto com a criação da categoria de gestão de experiências. Então, a Qualtrics é uma empresa de soluções para ajudar empresas a melhorar as experiências de pessoas, né, de indivíduos, seja cliente, quando a pessoa, o indivíduo está numa posição de cliente-consumidor, seja colaborador-colaboradora, quando a pessoa está em condição de empregado, né, de uma organização, e também de produtos e de marcas, né, como a experiência com um produto e uma marca também pode influenciar na projeção desse produto e dessa marca. Então, a tecnologia da Qualtrics é o enabler que empresas no mundo todo utilizam para escutar e capturar experiências, tanto de colaborador quanto de cliente, analisar esses dados de experiência que são capturados e ajudar empresas a focarem esforços e ações em que experiências são mais valiosas e devem ser desenvolvidas e aprimoradas para, no fim, a gente ajudar as empresas a impactarem melhor as pessoas e os negócios. Legal. E quando a gente fala principalmente de experiência do colaborador, né, eu costumo falar que tem muito a voz do cliente, seja ele externo ou interno, é ouro, né? Para a gente conseguir lapidar da melhor forma e tracionar ações efetivas ali, né? E quando a gente fala principalmente de colaborador, quais são os desafios assim dessa captura? Como que você vê que a tecnologia realmente ela pode, de uma forma prática, ajudar no dia a dia do pessoal que trabalha com EX? Olha, a tecnologia ela é habilitadora da escala de um processo de EX. Legal. Porque quando a gente pensa em experiência, Cris, eu sou muito repetitivo com isso. Experiência, a gente tem 365 dias por ano durante 24 horas. Até durante o sono a gente tem uma experiência, né? E que muito tem se falado. A qualidade do sono é muito importante para depois você ter o seu dia. Então, a experiência está acontecendo independentemente de qualquer movimento que a empresa esteja fazendo. A tecnologia vai ajudar na captura dessa experiência, a trazer visibilidade, né, trazer para a consciência da organização a experiência que as pessoas estão vivendo, para que a empresa possa tomar alguma ação, alguma atitude relacionada a essa experiência. Então, é o meio de se escalar um processo, porque você imagina, uma empresa grande, né, que começa a crescer o número de pessoas, ou que já é uma empresa muito grande, como que você consegue capturar, né, trabalhar experiências numa empresa de 5, 10, 50 mil indivíduos? Só a tecnologia que pode ajudar. Né? Então, ela é um habilitador para as áreas de EX, para que as áreas possam ter os dados de experiência necessários a serem democratizados na organização, ou seja, compartilhado com líderes, compartilhado com quem interessa, para que esses líderes possam saber de fato o que está acontecendo com as pessoas e possa tomar uma ação a partir desses dados. É legal ter essa visão estratégica e como a gente consegue aterrissar isso, né? Porque muito é falado sobre tecnologia, por transformação digital e outras coisas, mas é ótimo como a gente vê uma solução que traz à tona uma facilidade ali para o dia a dia do RH, do processo interno. E muito se fala de employee branding também. E eu acho que a gente está num mercado hoje que está meio que uma sopa de letrinhas, né? Tem employee experience, tem CX, tem employee branding. Qual que seria a diferença, no seu ponto de vista, do employee experience com employee branding?
Ótima pergunta, Cris. Realmente tem uma confusão, né, no mercado. A gente vê que às vezes os conceitos eles se confundem e até em nível de maturidade também, né? Claro. Tem empresas que às vezes se entendem como maduras num tema de employee experience e quando você mergulha um pouco na realidade delas, ainda tem um caminho a perseguir. E outras que estão ali humildemente fazendo um trabalho de escuta, análise e ação, nem se projetam tanto, quando você olha é um super programa. Mas a diferença, na minha visão, de employer branding para employee experience é que o employer branding é a reputação que uma organização tem como uma boa empregadora, né? Então, o employer brand tem a ver com qual é a imagem, a marca que eu transmito sobre a minha empresa, sobre o que é a vida na minha empresa, o que é trabalhar na minha empresa, para que eu possa, a partir dessa reputação, dessa marca empregadora, capturar pessoas que eu queira, né, e possa gerar orgulho em quem está na empresa, porque essa empresa realmente é uma excelente empregadora, um excelente lugar para se viver. Employee Experience é o conjunto de interações que as pessoas vivem ao longo da sua jornada numa organização. Uhum. Então, o Employee Experience, normalmente, ele ajuda ou atrapalha o Employer Branding. Porque dependendo de como for a vida daquela pessoa na organização, no seu ciclo, né, dentro da empresa, essa experiência ela pode contribuir positivamente para a reputação ou negativamente, né? Então, eu sempre brinco que a hora da verdade no Employer Branding com o Employee Experience é quando a pessoa passa do processo de candidato Uhum. e entra na vida real na organização. Então, será que todo aquele apelo de employer branding, de marca, né, atraente, que fez aquela pessoa decidir entrar, quando ela entra e começa a viver o employee experience, se confirma? Será que Uhum. aquilo que foi prometido ou aquela reputação, ela se reflete na prática, no dia a dia? Então, para mim, essa é a principal diferença, né? A experiência Legal. é o que de fato a pessoa vive. Employer brand é a reputação, a marca que a empresa tem como uma boa empregadora. O Bruno, e tem uma parte super legal no livro que você coloca que EX vai além de pesquisas e ações motivacionais. Isso chamou bastante atenção, assim, eu queria que você compartilhasse um pouco desse pensamento, né, desse racional que você trouxe no livro. Legal. EX, Cris, em primeiro lugar, é uma construção de uma cultura. Por que uma cultura? Porque trabalhar employee experience de uma forma séria, estruturada, estratégica, significa que eu vou abrir um espaço para que as pessoas possam realmente expressar o que elas estão vivendo, sentindo, e eu abro espaço também para que eu possa ajudar a melhorar essa experiência. Então, é uma construção de cultura. Demanda um nível de maturidade razoável, porque quando você começa a abrir esse espaço e coletar dados de experiência, podem vir temas que são temas confortáveis e podem vir temas que não são tão confortáveis assim. Então, se eu tenho a liderança da empresa, né, engajada nessa causa de vamos colocar luz aonde não está bom, para que a gente possa fazer um esforço conjunto para melhorar aquilo que a gente vai perceber que não está bom, da mesma maneira que a gente pode reforçar e se apropriar o que já é ótimo e que quando a gente coloca a luz também vamos ter oportunidade como empresa de reforçar. Uhum. Então, isso é uma construção de cultura. Começa num comportamento, né? Se eu vou tomar uma decisão como líder, se eu tenho nas minhas mãos dados de experiência, a minha decisão, ela deve ser influenciada pelos dados de experiência que eu tenho na mão. Uhum. Isso é uma construção de cultura, né? Ou eu
tô com um mecanismo de pesquisa acontecendo e que a pesquisa ela é o meio. A gente usa a pesquisa para Employee Experience, que é uma maneira de você capturar a experiência. Mas se eu não passo a tomar decisões como líder com os dados que eu estou gerando através de pesquisa, eu não estou construindo uma cultura. Eu continuo tendo uma visão unilateral e míope, porque as minhas decisões estão baseadas muito mais no que eu, como líder, penso, acho, um pouco de intuição, mais do que vamos ver o que os dados estão nos trazendo. Uhum. Eu não preciso nem ir muito longe, né? Quando a gente pensa numa empresa orientada para dados, a orientação para dados significa que eu vou tomar decisões com bases concretas do que eu estou capturando e não mais com base somente na intuição. A intuição é ótima, eu acredito muito nela e uso. Mas quando você passa a ter uma cultura de experiência, a cultura de experiência pressupõe que eu capturo dados, pergunto e eu tomo decisões com esses dados na minha mão. Que se torna mais assertivo. Muito mais assertivo, mas tira do conforto. Sim. Né? Porque você, muitas vezes, tinha uma percepção sobre como estava a experiência naquele processo, naquela área, que é diferente do que veio quando você abre. Então, esse desconforto é que precisa ser gerenciado. Né? É a consciência de que pode ser que tenham notícias que vão vir, que não são as notícias, às vezes, que vocês estão esperando, mas que o meu propósito, intuito aqui é trabalhar com a verdade. Uhum. E a verdade vai vir no momento que você abre esse espaço para que as pessoas tragam o que elas estão vivenciando. Legal. E isso traduz muito a maturidade da empresa, né? No sentido de, se a empresa ela tem um nível de maturidade cultural, os líderes têm esse pensamento, se os gestores têm esse pensamento, facilita muito a implementação de um programa, né? É uma construção, né, Sim. Cris? É uma construção e é contínuo, né? Eu acredito que as empresas, a cultura é o jeito de ser de uma empresa. A cultura quais são os comportamentos que são aceitos aqui que levam a empresa a crescer e a prosperar. Quando a gente pensa numa cultura de experiência, numa cultura de EX, eu respirar isso. Eu, de fato, usar esses dados para minha tomada de decisão. De fato, eu acreditar como líder que isso é importante para minha gestão. Então, quando a gente está trabalhando com empresas que a gente mostra um dashboard de experiência, né? E aí a gente mostra o dashboard, ele é o casamento, o encontro da metodologia com a tecnologia, né? Então, quando você mostra um dashboard de experiência, que você tem 6 pontos da jornada com indicadores concretos ali de como está essa experiência. Esse dashboard, que poderia ser algo simples, é um mecanismo muito poderoso de gestão de pessoas. Então, a cultura ela é importante para quê? Para que aquele líder, aquela líder pegue esse dashboard, que tem 6 processos ali ilustrados, e tome decisões a partir do que as pessoas estão dizendo, que é o que está refletido no dashboard. Né? Então, a tecnologia, ela habilita. E esse processo de maturidade ele vai acontecendo à medida que a empresa vai entendendo que é importante, que faz a diferença, que tem impacto, e aí você começa a construir essa cultura. Então, acho que é um processo. É um processo, né? Uma jornada, né? E quando a gente fala de programa, muito se fala de programa de EX, né? Não um projeto, né? Não é um projeto, é um programa. E dentro disso, como o pessoal que está nos assistindo agora, eles podem dar o pontapé inicial. Por exemplo, quero fazer o programa aqui de EX da minha empresa. Quais, que, na sua visão, seriam os primeiros passos que eles precisariam fazer para iniciar um programa de sucesso? Ótimo. O primeiro ponto que eu diria e recomendaria por que
você e sua empresa querem desenvolver um programa de EX. O propósito do programa vai nortear o sucesso do programa. Então, o porquê pode ser: eu quero que a minha empresa seja uma empresa melhor para as pessoas. Eu quero que a minha empresa seja menos míope sobre o que está acontecendo nos corredores que eu não tenho visão. Eu quero que a minha empresa seja uma empresa sustentável ao longo do tempo, uma empresa socialmente responsável, né? E isso tem tudo a ver com o que o colaborador está vivendo na empresa. Então, o propósito, para mim, é o primeiro passo. Legal. Definir claramente o porquê do programa. Aí, o segundo passo seria quais são os pontos principais de experiência de uma pessoa, ou seja, a jornada que eu quero acompanhar, né? Que eu quero experimentar. E eu gosto muito de recomendar, Cris, assim, não precisa iniciar um programa com muitos pontos da jornada. Você pode começar pequeno. Exato. Você pode definir ali no dia a dia, né, em consenso, quais são os principais pontos da jornada que a gente já identifica uma dor e que a gente pode focar para começar o nosso programa. Então eu quero olhar para a experiência de candidato, porque o meu desafio de atração está muito grande. Então, entende que o propósito é que norteia a jornada. Então, se eu estou com um desafio de contratação, está difícil, tem muita vaga em aberto, não estou conseguindo fechar, talvez a experiência do candidato seja um ponto para você considerar, né? Aí depois você pode pensar, puxa, as pessoas estão demorando muito tempo para performar quando elas entram, né? Ou eu já escutei, né, já percebi uma certa frustração das pessoas no momento que elas saem do processo seletivo e entram na empresa. Então, talvez o onboarding, aquele momento inicial, Sim. pode ser um ponto importante para eu medir. E quem sabe a saída. Eu quero criar um programa que as pessoas saiam da empresa e continuem sendo embaixadores da minha marca. As universidades fazem isso muito bem nos seus programas de alumni, né? Você Sim. sai da universidade e você continua sendo um embaixador. Muita empresa começou a pensar em programas de alumni e de ex-colaboradores também. Ok, então eu tenho 3 pontos da jornada. Eu quero melhorar minha contratação, atrair mais. Eu quero um melhor primeira vista ali, né? Primeira experiência de uma pessoa. Eu vou olhar o onboarding. E eu quero também que as pessoas saiam daqui e elas saiam daqui com uma visão positiva, porque eu acredito que é um processo que retroalimenta o employer branding, a minha reputação. E eu quero ser uma empresa mais humana. Eu tenho 3 pontos da jornada mapeados. Então, eu defino o propósito, eu defino os pontos da jornada, aí você parte para a solução. Principalmente a parte tecnológica aqui, né? Porque como eu vou acompanhar em tempo real, de uma forma fácil, fluida, democratizar esses dados nesses 3 pontos de contato? A tecnologia vai ajudar. E por último, quem vão ser as pessoas que vão tocar esse projeto? E eu sempre recomendo para as empresas que eu tenho oportunidade de passar minha visão, que você pode ter pessoas formalmente dedicadas a um programa de EX, mas você pode ter embaixadores informais, que são representantes de áreas, pessoas que são já influencers dentro da empresa, que podem ajudar no seu programa de EX. Porque essas pessoas vão naturalmente construir essa cultura. Legal. Elas vão chegar de volta no departamento delas, vão falar sobre o programa, elas vão fomentar muitas vezes o uso dos dados que estão sendo coletados na jornada. Então, Cris, resumindo, né, e buscando ser one size nunca fits all, né, mas buscando assim, olhando, né, o todo, seria definir o propósito do seu programa, definir os pontos da jornada, uma solução para habilitar seu programa e as pessoas certas para te ajudar no projeto. Formalmente,
e informalmente como embaixadores de EX dentro da organização. E nesse último ponto, não necessariamente que os embaixadores precisam ser só da área de RH, por exemplo, ou comunicação interna. Na realidade, é para ser de toda a organização, né? Exatamente. Legal. Você acaba precisando ter ali pessoa ou pessoas, né, que são owners, né, donos do programa ou que facilitadores do processo dentro da empresa, mas toda empresa ela pode participar do programa com voluntários ou até embaixadores de EX nas áreas que vão ajudar a retroalimentar o programa, vão ajudar a fomentar a cultura, vão ajudar a ajustar a rota do programa. Então, você já passa a mensagem, né? E cultura é muito ligada ao símbolo. Uhum. Você já simboliza que esse é um programa de todos, Legal. que EX é para todos, não é só para a área de RH, para a área de comunicação interna, para a área de desenvolvimento e cultura. Você já simboliza isso quando você envolve outras áreas no programa. E quando a gente fala de programa, até pela sua experiência aí em várias organizações e visão também, quando a gente está falando do programa de EX, quais são as áreas que tracionam isso dentro da organização? A gente falou um pouquinho agora da questão dos embaixadores, mas quem pega esse desafio e leva para frente, e qual a importância das lideranças relacionadas ao programa? Ótimo. Cris, as principais áreas que tracionam são áreas dentro de recursos humanos, áreas de gente, Tá. né? A cada dia mais a gente tem visto o papel da tecnologia. Exato. Então, muitas empresas têm business partners de TI dentro do RH, que são parceiros muito fortes num programa mais robusto, né, de alta tecnologia, que, né, como eu falei no começo, para escalar o programa precisa de tecnologia. Mas as áreas são áreas de cultura. Muitas empresas têm criado áreas de EX. Uhum. Muitas empresas têm criado áreas de experiência, que aí você tem representantes de EX, representantes de CX, Uhum. áreas de comunicação interna, de endomarketing. Mas eu tenho visto também o movimento de embaixadores representantes de outras áreas. Tá? Uma outra área que surgiu, né, há alguns anos e tem muito também o papel de gestão de área de tema de EX é a área de People Analytics, né, ou área de Data Analytics, que tem um braço, muitas vezes é uma pessoa de Data Analytics que está dentro da área de gente, ajudando, né, no processo, né, de Analytics na área de gente, ou pessoas dedicadas somente a People Analytics, que também se apropriam do programa, né, do projeto de EX, porque o EX, ele pressupõe uma geração de dados muito robusta, dados de experiência. Então, é uma matéria-prima muito valiosa para as áreas de Analytics, ajudar a empresa na tomada de decisão com base de dados. Então, o EX é matéria-prima para a área de Analytics. E respondendo a sua segunda pergunta, Cris, o papel da liderança é fundamental por alguns motivos. Primeiro, para a construção de cultura que a gente comentou. Porque a cultura é um conjunto de comportamentos, símbolos, processos, procedimentos que juntos formam ali o jeito de ser daquela organização. Quem é um grande personagem, né, que representa e simboliza a cultura? A liderança. Né? A liderança tem um papel, né, tem um impacto muito grande como exemplo e embaixador de uma cultura, do jeito de ser daquela empresa. Muitas vezes ele é traduzido e personificado pela figura da liderança. Então, essa figura da liderança ela é muito importante no projeto, porque se a liderança
leva a sério, há uma maior chance das pessoas que são lideradas levarem a sério, né? E isso em todos os níveis dentro da organização. Sim. Então, o papel da liderança como embaixador do tema de EX é muito importante, porque é como aquele personagem simbólico, né, para a seriedade do tema dentro da empresa. E, em segundo lugar, porque muitas vezes, se não deveria ser, os dados de EX, né, a gente está falando de experiência de colaboradores, são responsabilidade do líder, né? Então, a liderança, gestora de pessoas, deve se apropriar desses dados para tomar decisões sobre as pessoas, para acompanhar processos, para acompanhar atividades relacionadas às pessoas, amparados por esses dados que estão sendo coletados. Então, ele tem um papel tanto de ser um embaixador dessa cultura, como de ser realmente quem vai executar, né, melhorias, ações com base no que está sendo coletado em EX. Legal, excelente. E eu tenho reparado, assim, você até comentou isso um pouquinho antes, um movimento do mercado de trazer tecnologia para o chapéu ali de RH, principalmente em diretorias, vice-presidência, né, das organizações e tudo mais. E faz muito sentido, né? Assim, dependendo da cultura de cada organização, mas quando a gente fala de um programa de EX baseado para fortalecer o avanço dele baseado em dados, faz muito sentido, né? Sim. Porque a tecnologia, ela dificilmente, Cris, vai ser dissociada de um programa de EX bem-sucedido. Exatamente porque um programa de EX bem-sucedido, ele precisa ser escalável. Ele precisa abranger toda a organização. E para essa abrangência, a tecnologia vai ser o habilitador. Com certeza. Então, a tecnologia que vai ajudar na coleta, que vai ajudar na análise dos dados que estão sendo coletados, que vai ajudar na distribuição desses dados dentro da organização para quem interessa, né, as áreas responsáveis e as lideranças. Então, perceba que a tecnologia ampara todo o processo para fazer o processo ser mais eficiente, que no fim do dia é para isso que a tecnologia serve. Exato. Em todas as esferas, né? A tecnologia, ela serve para nos ajudar a gerar valor. O valor, quem gera somos nós, humanos. Mas nós somos habilitados pela tecnologia para sermos mais eficientes, para sermos mais assertivos, para sermos mais rápidos, né? Mais abrangentes. Então, é impossível, eu te diria, né? É humanamente impossível você ter um projeto, um processo, um programa de EX bem estruturado, né? Robusto, sem tecnologia. E quando a gente fala em competências, né? Eu acho que muito se fala disso, mas para os profissionais ali que estão tracionando um programa de EX, quais as competências necessárias e valiosas ali que ele pode adquirir ou potencializar, já tenha, para ele conseguir ter sucesso na realização desse programa? São vários, né, Cris? E eu não sou muito a favor de rotular, claro, as pessoas, né, por traços de competência A, B e C, porque eu acho que nós somos muito singulares. E como indivíduos, a gente muitas vezes é capaz de fazer coisas extraordinárias e muito além daquilo que às vezes parece que nós somos. Mas existem alguns traços importantes, né, comportamentais, né, que ajudam para agregar valor num programa. O primeiro deles, eu te diria que é uma capacidade de navegar, né, em diferentes áreas, porque um programa de EX robusto e bem-sucedido é um programa que ganhou credibilidade
em todas as áreas da organização. E essa credibilidade, muitas vezes, ela é alcançada pelo relacionamento criado entre a pessoa que está representando o programa e essas demais áreas. Então, essa capacidade de navegação nas áreas, de saber fazer uma boa venda do programa de EX dentro da empresa, de conseguir realmente demonstrar valor que um programa tem em áreas que muitas vezes não estão atentas a esse assunto. Porque uma coisa é você saber posicionar o programa de EX dentro da área de pessoas, que já pressupõe isso no seu dia a dia. Outra coisa é você expandir finanças, área de negócios, áreas comerciais, que às vezes não estão tanto com esse tema no radar, e aí muitas vezes vai depender muito da capacidade desse indivíduo que está liderando o programa de se relacionar com essas áreas, de conseguir posicionar bem o programa nessas áreas para ter sucesso. Legal. Então, essa seria a primeira, né? E aí, complementar a essa, Cris, eu diria que uma boa capacidade de análise de dados, de interpretação de dados, ajuda muito, porque quando o programa de Employee Experience está rolando, você começa a capturar muita coisa. Então, essa capacidade, né, a tecnologia ajuda, mas existe um componente humano de análise desses dados, de realmente priorização, né, do que precisa ser feito primeiro, depois, vai contribuir muito essa capacidade analítica para o sucesso do programa, né? Um outro ponto que eu também sempre gosto de reforçar é a empatia. Porque a experiência, isso funciona muito também com CX, né? Muitas vezes você ter a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa, daquele grupo, para entender o que tem por trás daquela reação, por trás daquele input que as pessoas estão trazendo, por trás daquela, muitas vezes, insatisfação ou alta satisfação. Então, a imparcialidade acompanhada da empatia é uma competência muito importante, porque você não pode julgar o que está vindo. O seu papel orquestrando o programa é você analisar esses dados e conseguir ajudar aquela área a interpretar, sem julgar. Né? E a empatia é importante para isso, porque aí você, quando você tem empatia, se coloca no lugar daquelas pessoas sob a lente delas, você tende a ser mais imparcial o julgamento, então você vai conseguir ajudar mais aquelas áreas a conseguir interpretar bem e fazer ações concretas com base na experiência que eles estão capturando. Perfeito. E você acredita que o colaborador nesses últimos anos, ele mudou muito? Eu imagino que sim. Acho que o perfil mudou. A gente tem 4 gerações convivendo. Exato. Hoje em dia. Não podemos isolar, né, Cris, o impacto que a tecnologia tem na nossa vida, né? Então, eu falei para você aqui no começo que eu trabalho há 25 anos, né? Então, imagina, quantas eras diferentes de formatos de trabalho nesses 25 anos eu já vivi, né? Então, o nosso perfil, o perfil de pessoas que estão nas empresas estão mudando muito rapidamente, e a gente vê pessoas que têm backgrounds diferentes, nasceram em momentos diferentes, influenciado por coisas diferentes, né? Você vê gente que vivenciou guerra, convivendo com gente que vivenciou o boom das startups, convivendo com gente que nunca pegou nunca tinha pego num celular antes ou mandado uma mensagem. Então, eu acredito que um projeto de Employee Experience que pressupõe personas também tende a ser muito bem sucedido. E persona não é só dado demográfico, né, Cris? Né? Que idade eu tenho, que cor eu tenho, que gênero eu tenho. Persona tem a ver com
gostos, tem a ver com momentos de vida, tem a ver com prioridades, né? Que dependendo do meu momento de vida, ela vai mudar, porque aí aumenta a chance de eu gerenciar essa complexidade de perfis que a gente tem, né, dentro das organizações, né, com esse perfil aí de colaboradores que hoje é tão diverso, e ainda bem que e que ajuda muito quando você tem, né, mapeado minimamente alguns estilos a ser mais assertivo naquilo que você vai criar de experiência para esses grupos. E só complementando, eu acredito que tem também a questão dos fatores externos no sentido, você citou aqui pra gente a questão da digitalização, né? Baita aceleração nesses últimos anos. Estava lendo um artigo esses dias que a gente evoluiu, em 5 anos a gente já evoluiu tudo anteriormente, né? Mais do que todos os anos anteriores. E tem a questão também que eu acho que impactou bastante a própria pandemia, né? Sim. A questão do hábito do trabalho presencial, há muito papo sobre o tema, insights sobre o tema de trabalho híbrido, né? Vejo alguns lugares que falam que estão falando de trabalho 4 vezes por semana e não 5 vezes, né? Então, assim, eu acho que é uma mudança. Tem essa questão tanto da mudança da sociedade em geral, né, que as organizações elas precisam absorver, mas o que você acha desses pontos externos que interferem aí no dia a dia dos colaboradores? Eu entendo, Cris, que é impossível dissociar o fator externo com a vida da pessoa dentro da organização, né? A gente não entra na empresa ou liga o nosso, né, device ali para trabalhar e esquece o que a gente está vivenciando fora da empresa, acaba o trabalho, volta, nós somos uma coisa só. Exato. Né? Então, quando você falou sobre o tema de pandemia, quando a gente fala de estímulos, né, digitais, quando a gente fala de notícias que a gente acompanha no nosso dia a dia, que são os microestresses que a gente pode trazer, questões da nossa família, questões financeiras, questões diversas que a gente convive, a gente leva isso para dentro do trabalho, né? Invariavelmente, a gente vai levar, né? Então, eu te diria que esse fator externo, ele é um fator muito relevante para a nossa performance dentro da organização. É muito mais difícil de gerenciar do que o que a gente consegue como empresa fazer como experiência. Claro. Porque isso vem no pacote do indivíduo, né? E isso vem como algo que nem sempre a organização acessa. Como EX, a organização acessa aquilo que está acontecendo dentro da empresa, né? Agora, é muito importante pensar nesse componente externo, né, para tomada de decisões sobre EX, porque vai impactar diretamente a reação das pessoas e a performance das pessoas dentro da organização que está acontecendo fora, né? Então, eu já vi muitas empresas fazerem, vou dar um exemplo concreto, por exemplo, as empresas adiarem uma campanha de coleta ali de dados de EX, porque acabou de sair uma notícia na mídia que impacta diretamente a empresa. Então, ela entendeu que aquele fator externo poderia influenciar diretamente aquelas pessoas e aquelas pessoas iam acabar, primeiro, ou não estando inteiras naquele momento de participar daquela campanha, de responder alguma coisa, ou influenciadas, muitas vezes sem perceber, por esse fator externo que estava acontecendo. Sabe, Cris? E aí a empresa tomou uma decisão de adiar, não para distorcer, ao contrário, para ter mais imparcialidade. Legal. Porque aquela notícia influenciou diretamente as pessoas que estavam dentro da organização.
né? Eu vejo muitas empresas, por exemplo, que se preocupam com o alcance, né, de trabalhadores que não estão conectados diretamente com tecnologia. Então, você vê, o Brasil é gigante no agro. Você tem Exato. muitos trabalhadores do agro que não trabalham no dia a dia, como nós, que somos trabalhadores de back-office, que estamos dentro de uma estrutura ali que tem computador e tal, telefone. Como alcançar essas pessoas? Uhum. Como fazer essas pessoas também terem voz? Né? Então, é um fator externo, né? Mas que influencia diretamente ali no sucesso, né, de experiência daquelas pessoas que estão ali. Né? Então, eu entendo que nós, como indivíduos, nós somos o conjunto, né, de fatores externos e internos à organização, mesmo que a gente não esteja, que isso não esteja visível para a empresa. Né? E a empresa precisa ficar atenta a essas tendências, né? Igual você mencionou. Sim. Né? Porque até uma decisão, vamos pausar uma pesquisa aqui, porque realmente a gente vai ter o dado mais puro lá para frente. Sim. E entre outras coisas, né? Sim. De implementar ações que podem ser benéficas ali, dependendo do que acontece, né? Sim. Teve uma... Eu lembro que a gente não pensou que a pandemia ia ter esse alcance total, né? E várias empresas, elas agiram rapidamente ali para adaptar e ver a melhor forma de trabalho, e aquela questão de testa, ver se dá certo, se não der certo, vamos procurar uma outra possibilidade também, né? Eu acho que a pandemia foi uma boa lição, assim, um bom teste para a gente em relação a isso, né? Foi um ótimo teste, e eu entendo ainda, percebo que as empresas ainda estão se reencontrando total. nos formatos. Eu li recentemente, Cris, que 50% dos negócios que surgiram na pandemia não existem mais. Olha aí. Já deixaram de existir. E eu vejo também que essa lógica do formato de trabalho, ela já está em acerto e erro. Uhum. Né? Então, eu vejo empresas que foram para o remoto e não voltaram mais, e estão convivendo assim. O 100% remoto, 100% né? remoto. Vejo empresas que decidiram fazer híbrido, empresas que estão querendo que as pessoas já voltem, já estabeleceram, volta 4 vezes na semana. E eu não sei se a gente já tem a resposta definitiva. Eu acho que vai ser acerto e erro mesmo. E cada negócio, eu acho que essa capacidade, né, essa experiência que a gente vivenciou, pode... acho que a gente está reacomodando como as coisas vão ficar. Uhum. Né? Sim. E para cada empresa vai funcionar de uma maneira. Né? Então, eu entendo que é um exemplo clássico aí, latente do impacto que o externo tem na realidade interna da organização. O fator externo, como influencia e muda tudo. Tal qual a tecnologia. Você sabe que eu estava recentemente conversando com meu pai. Meu pai tem 81 anos, né? E o meu pai falou para mim, meu pai é aposentado, trabalhou a vida inteira, e ele disse que, intuitivamente, que a maneira que a gente trabalha hoje em dia, né, hiperconectados, o tempo todo ali, atento, todos os estímulos que a gente tem, ele falou para mim, ele não sabe como seria se isso fosse na época dele. Porque na época dele ele era engenheiro, ele chegava no trabalho, tinha aquele horário, e ele terminava o trabalho e só ia voltar a trabalhar no dia seguinte. Né? E ontem eu li um artigo que diz que os estudos comprovam que hoje nós temos 50% a mais de estímulos profissionais no nosso dia a dia do que antes do advento do digital. Uhum. Ou seja, eu pensei, nossa, a teoria do meu pai se comprovou. Né? Ou seja, a gente trabalha muito mais do que antes. Sim. E às vezes a gente não está nem trabalhando de uma maneira formal,
mas a gente está lendo alguma coisa sobre o trabalho, a gente está vendo um grupo que está falando sobre o trabalho. Então, o nosso estímulo, ele está muito, muito grande. Muito ligado, né? O tempo todo. Sim. Né? Então, esse é um ponto muito interessante que reflete, né, o quanto que o cenário externo reflete no nosso dia a dia interno como colaboradores. Né? Legal. E o que você acha? Você acredita que o programa de EX ele fortalece um programa de CX, de experiência do cliente? Se complementa? Qual a tua visão sobre? Eu não só acredito, como eu tenho dados para comprovar. Olha aí, ó. Mas se a gente vai numa padaria tomar café da manhã e a gente é bem atendido ou mal atendido, a gente não pensa o que será que essa pessoa vive como colaboradora nessa padaria, que eu tô sentindo um pouquinho desse reflexo aqui nesse atendimento. É lógico, Cris, que existe um componente muito individual. Claro. Tem pessoas que são mais resilientes, tem pessoas que contam uma história para si, melhor ou pior, sobre o que elas estão vivendo de experiência, mas naturalmente a gente vai refletir para o cliente o que a gente está vivendo como colaborador. Né? É intuitivo. Sim. Né? Mesma coisa que você vai numa loja, no varejo. Né? Você é bem atendido, há uma grande chance de você ter uma boa experiência como colaborador. E os estudos comprovam que quando o employee experience é alto, há uma chance maior do customer experience ser alto. Né? Então, você tem ali, né, eu já vi estudos que mostram que você aumenta em 25% o índice de alegria e satisfação do cliente quando o seu EX é alto. Né? Eu já vi estudos que mostram que as pessoas tendem a ser o dobro de inovadoras quando o EX é alto, quando ela está vivendo o EX bom. Ou seja, há uma correlação profunda de EX com CX. Né? Porque, no final do dia, a experiência ela é um conjunto, né, de estímulos, interações, conexões que a gente vive e que vai fazer a gente ter alguma reação, né? E essa reação, esse comportamento vai gerar um resultado. Então, se eu vivo como employee, eu tenho bons estímulos, boas interações, boas conexões. Quando eu falo boas, é que fazem sentido para mim. Claro. Né? Que é diferente para o Cris, que é diferente para as outras pessoas. Há uma grande chance da minha resposta a essas interações ser uma resposta mais positiva. E se eu estou na linha de frente, eu vou fazer isso com o meu cliente. Né? Então, é quase como um processo, uma atitude de gratidão ao que eu estou vivenciando como employee. Né? Então, a maneira que eu tenho de agradecer, e às vezes é intuitivo, tá, Cris? Sim. Mas a maneira que eu tenho de agradecer o que eu vejo que a empresa faz por mim, ou que eu vejo, né, que é ali aquela experiência que eu estou vivendo, puxa, que foi bem pensada, né, tá sob medida, tá dentro do que eu espero, eu vou agradecer muitas vezes no momento que eu atendo ao meu cliente. Eu vou agradecer muitas vezes numa maneira diferente de pensar sobre um problema. Lembra que eu falei que o MIT diz que é o dobro de inovação. Então, eu vou pensar sobre um problema de uma maneira diferente, às vezes, do que outras pessoas pensaram, uma forma de retribuir a experiência de colaborador que eu estou vivendo que está boa, ou que está minimamente compatível com aquilo que eu espero. Então, é impossível dissociar EX de CX. Legal. É impossível. E foi esse pensamento que a gente teve até na questão do livro. Porque né? Quando a gente fez a primeira edição, o primeiro livro é de CX. E a gente sentiu muito
Não, mas a gente tem que trazer um conteúdo de EX bem qualificado também, porque não tem como, até no começo até pode começar com EX, ou começar com CX, ou começar só com EX, né? Mas em determinado momento eles precisam andar em conjuntos, né? Porque aí é uma questão de gestão de experiência mesmo, né? Da organização. E não uma coisa isolada, né? Na organização. Legal. E tem bom. a questão que eu também gosto muito de reforçar, Cris, que é a experiência acidental. Uhum. Que é muito falado no Customer Experience, mas para o employee é a mesma coisa. O que significa isso? Pode ser que você tenha tido o atendimento na padaria super bom por acidente. Sim, pelo perfil da pessoa. Pelo perfil da pessoa, porque ela entende que aquilo é a missão dela, que ela se coloca inteira ali naquela interação com você. Mas você, como organização, vai correr o risco, né, de deixar a critério, né, do perfil de cada um, ou você vai gerenciar isso e vai ter minimamente um controle, né, de que estímulos você vai dar para aquela pessoa para que ela tenha essa ação. Né? Então, isso é a mesma coisa para EX. Exato. Vão ter pessoas na organização que, sem nenhum programa de EX, né, contam uma história para si que aquilo é o melhor que ela pode ter e ela vai dar o seu melhor ali porque ela entendeu que esse é o formato. Ótimo, mas é acidental. Uhum. Vão ter outras que não vão pensar dessa maneira. Sim. Então, aumenta a chance de você ter mais pessoas, né, entregando o melhor quando você tem um programa intencional do que você deixar pelo acidental. Com certeza. Que é com base no perfil de cada um. Sim. E, de certa forma, você garante esse trabalho de uma boa experiência, né? A empresa organiza isso para todos, né? E, igual você falou, o contrário também é complicado, porque se você ficar na expectativa individual de cada colaborador, esperando que cada um tenha a mesma personalidade ali, de um bom atendimento, de ser uma pessoa com um sorriso na voz, entre outras coisas, é muito difícil. É muito difícil. Legal. E aqui, estou trazendo o seu capítulo, Bruno, que o título é Construa sua visão de experiência de colaboradores e execute o seu valor. Então, pessoal, a gente não vai falar muito do capítulo, ele deu algumas pinceladas aqui, né? Mas é uma leitura muito legal. E o Bruno tem um estilo que eu gosto muito, que você consegue traduzir, simplificar o que muitas vezes o que é complexo para uma linguagem simples, tal. Então, super obrigado pela contribuição aqui no livro. Bruno, me diz para nossa audiência agora, nosso tempo está terminando, mas se você tem uma dica aí, se você tivesse a oportunidade de falar com cada uma das pessoas que está nos assistindo, qual dica você daria para as pessoas que querem ingressar na área de EX ou que têm um pensamento relacionado a fortalecer o EX dentro da sua organização? Olha, eu acho que a dica principal primeiro é encontrar o seu porquê de ingressar numa área de EX. Eu conheci e conheço muitos profissionais bem-sucedidos no tema de EX e uma condição, Cris, quase que unânime é essa consciência de que você ser responsável por EX é um chamado, é um propósito real de ajudar a impactar milhares de pessoas. Legal. Então, e a partir dali, buscar conhecimento, exposição, né? Hoje em dia, cada vez mais, temos conteúdos, né, disponíveis sobre o tema. O livro, né, EX na Teoria e Muita Prática, eu tenho muito orgulho de ter participado desse projeto, porque foi o primeiro livro em português em casos brasileiros de EX. É uma relíquia, né, Cris? Então, cada vez mais há conteúdo disponível, né?
o ponto central é por que que eu quero essa área. Sim. Porque a oportunidade, né, de impactar vidas, pessoas, é muito grande. Pode parecer inalcançável, muito distante, mas a partir do momento que você está a serviço de ajudar empresas a pensarem no que as pessoas estão vivendo, você está impactando diretamente, muitas vezes, a vida de muitas pessoas. Porque tem pessoas que o que ela vive dentro do trabalho é fundamental para o que ela vai viver dentro de casa. Então, você pensa que você pode ajudar famílias, você pode ajudar pessoas que você nunca vai conhecer. Porque você está numa área que está olhando para o que as pessoas estão vivendo, experimentando, como elas estão interagindo e se conectando com aquilo que ocupa uma grande parte do dia dela, que é o trabalho. Então, essa para mim seria a dica fundamental, né? Por que essa área, né? E a consciência de que essa área é uma área de impacto. É uma área de impacto. Então, esse seria para mim o ponto fundamental. Show de bola. Depois dessa, né? E é muito legal você falar do propósito, porque quando uma das primeiras perguntas que eu fiz foi relacionada a como tracionar, aterrissar um programa de EX dentro da organização. Aí você falou que um dos primeiros pontos ali é o propósito, né? Por que o programa, por quê, né? Por que fazer isso? E a mesma coisa agora para o pessoal profissional. Por que trabalhar nessa área, né? Eu acho que essa pergunta tem que ser bem respondida. E aí eu dou uma dica aqui que eu sempre utilizo. Você respondendo 5 porquês te ajuda muito na descrição de tudo, né? A gente utiliza esses 5 porquês, tanto na consultoria, eu utilizo na minha vida pessoal, porque a gente consegue descrever, a gente se pergunta isso e consegue descrever os pontos. É um modo de sair da zona de conforto também e a gente se desafiar um pouquinho. E aprofundar, né, Cris? E aprofundar, exato. Porque às vezes você, por que que eu quero aquilo? Ou por que que eu me comporto dessa forma? A primeira resposta, ela pode ser superficial. Exato. Aí faz a segunda. Faz Acho que é disso que você está falando. Exatamente. Por quê? Mas será que é esse mesmo? Vamos, mais uma vez, por que isso? E até você chega na essência, né? Exato. Então aí você aprofunda. Legal. Isso é muito interessante. Perfeito. Vou aplicar os 5 porquês também. Os 5 porquês é muito bom. Legal, Cris. Brunão, super obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Eu sei que a agenda é bem corrida, a gente conseguiu um horário ali com você. Pessoal, super obrigado também pela presença de vocês. Se inscrevam no canal, apertem o sininho para vocês receberem as notificações. E Bruno, quer compartilhar suas redes? Posso compartilhar. Legal. Eu tenho no Instagram, Bruno Andrade 1979, entrega a minha idade, né, Cris? E o LinkedIn, vocês colocam Bruno Andrade Qualtrics, vocês me encontram também. Vários posts legais, eu acompanho o Bruno lá, então vocês vão conseguir ter insights bem bacanas aí durante a semana. Bom, se inscreva no canal, tem as minhas redes aqui que vai aparecer aqui embaixo também. Um super prazer e até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Pessoal. Tchau, Obrigado. Tchau.